sou Rafael Oliari, essa maquete de transformações de energia é um produto do meu mestrado em ensino de física na UFES. O objetivo dessa maquete é mostrar algumas usinas, 7 usinas de transformação de energia, suas vantagens, desvantagens e as fontes energéticas que ela usa, renovável ou não renovável. E também falar sobre a importância do consumo consciente e da diversificação da matriz energética. As matrizes energéticas que nós vamos falar são renováveis e não renováveis. O que diferencia elas é justamente a escala temporal do ser humano. O petróleo, por exemplo, ele tem um ciclo, só que o seu ciclo ele demora muito mais do que a escala de tempo do ser humano para se refazer. Por isso, ele é considerável não renovável. Se outra fonte demorar menos que a escala de tempo do ser humano para se refazer ou se recompor, então ela é considerada uma fonte renovável. Vamos falar de algumas usinas então. Vamos começar pela geotérmica. A geotérmica, como o nome já diz, geotérmica. Ela pega calor do interior da Terra. Em regiões onde tem vulcão, por exemplo, como é o caso dessa maquete, pode-se cavar na região do vulcão até um lugar onde tem bastante vapor de água, em alta temperatura, alta pressão, alta vazão. Então é feita a tubulação até em cima na usina e esse vapor então é colocado pela tubulação numa paleta que gira a turbina que faz girar o gerador. E esse gerador vai transformar a energia mecânica das paletas em rotação em energia elétrica. Então aí já vemos a principal vantagem desta usina. Ela usa o vapor natural já disponível, né? Então ela não precisa queimar, fazer combustão para gerar o vapor, como outras usinas. A desvantagem dela é que ela só pode ser instalada em locais que a natureza propicia isso, por exemplo, onde tem vulcão. No Brasil, por exemplo, nós não temos nenhuma geotérmica. O lugar que usa bastante é a Islândia, por causa da sua realidade geofísica. Pelo fato de precisar cavar bem profundo e colocar tubulações bem profundas e colocar em locais de vapor de água, essas tubulações são bem caras de construir e enferrujam, dá bastante manutenção. Então ela é cara de construir essa usina e também cara de fazer essa manutenção. Só que, apesar de ser cara de ser construída e manutenção, o seu combustível ele é gratuito, não precisa comprar o seu combustível. Toda usina baseada em termodinâmica, como é o caso da geotérmica, a termoelétrica e a termonuclear, ela precisa de um sistema de refrigeração bem potente. Então ela precisa ser reconstruída perto de uma fonte de água, temperatura ambiente, rio, lago, oceano. Então ela capta essa água desse ambiente para fazer o seu sistema de refrigeração. E essa água é devolvida, obviamente, um pouco mais quente do que ela foi extraída. Então, essa diferença de temperatura, ela causa um certo desconforto no ecossistema marinho. Não é muita diferença, poucos graus, mas só você pensar no seu próprio corpo. Quando você aumenta 2, 3 ou 4 graus, você passa mal. Então, causa um certo desconforto. A mesma coisa na vida marinha, nessa região próxima dessa água que é usada para fazer refrigeração. Essas chaminés, portanto, mostradas na usina, na geotérmica, elas não soltam fumaça, tipo dióxido de carbono, porque não é feito nenhum processo de combustão nela, não é queimado nada. O que sai daqui é apenas vapor de água, resultado desse processo de refrigeração. A próxima usina é a termoelétrica. O princípio de funcionamento dela é igualzinho da geotérmica, só que na geotérmica o vapor vem pronto, de graça da natureza. Na termoelétrica nós temos que fabricar. Fazemos então o quê? Uma caldeira grande, como se fosse uma panela de pressão gigante, e embaixo a gente taca fogo nela, literalmente. Então daí a grande vantagem dela é a sua versatilidade da sua matriz energética. Você pode usar aí carvão, você pode usar madeira, pode usar petróleo, qualquer dos seus derivados, gás natural, dejetos de animais que vão degasando, você pode pegar esse gás e usar também assim como gás natural. Pode usar biomassa, biocombustível, como por exemplo de origem de plantações. Enfim, qualquer coisa que você pode botar a fogo, gerar combustão para aquecer esse caldeirão, você pode usar como matriz energética para a termoelétrica. Daí sua grande vantagem, diversificação da matriz energética. Outra vantagem da termoelétrica, ela pode ser construída perto do centro consumidor. O mesmo acontece com outras usinas que veremos. Além disso, sua construção é relativamente barata. Porém, o seu combustível ele precisa ser comprado. Ele é bem versátil, pode usar muitas fontes, só que todo ele precisa ser comprado. Agora, a grande desvantagem da termoelétrica
é que todo o processo dela de combustão, ela solta então, ela libera dióxido de carbono e gases tóxicos e poluentes. Então essa chaminé que você vê na termoelétrica, ela sim, ela solta esses gases. Justamente o fato da sua diversificação de matriz energética é que torna a termoelétrica a usina mais utilizada no mundo. Porque nem todos os países do mundo têm diversidade de matriz energética para ser usada. A termoelétrica tem o mesmo problema da sua refrigeração que eu comentei da geotérmica. Ela precisa ser instalada perto de rio, de lago ou de mar, oceano, para poder pegar água relativamente gelada para o seu processo de refrigeração e devolver água um pouquinho mais quente, e aquele mesmo problema da vida marinha que eu comentei da geotérmica. Próxima usina, a termonuclear. O princípio de funcionamento dela é muito semelhante à geotérmica e à termoelétrica. Vapor de água que gira uma turbina acoplado ao gerador de energia elétrica. Só que na geotérmica o vapor vem de graça, na termoelétrica o vapor é feito pela combustão e na termonuclear o vapor é feito pela fissão de material radioativo. É a única diferença. A grande vantagem dela é que ela tem uma eficiência energética muito grande. Ora, 1 grama de material radioativo equivale a muitos e muitos quilos de madeira, por exemplo. Então ela é muito eficiente. Essas chaminés presentes na termonuclear não soltam fumaça, dióxido de carbono, mas sim vapor de água, até porque ela não faz combustão, faz fissão nuclear. Então ela precisa também do seu processo de refrigeração pegar água. Então tem aquele problema de afetar a vida marinha na região que ela pegou essa água. A fonte energética da termonuclear é justamente o material radioativo. O que fazer com esse material radioativo após ser usado? Geralmente constrói-se piscina, uma espécie de piscina subterrânea, com a parede grossa de chumbo, e armazena ele lá. A princípio não tem problema nenhum, exceto se acontecer algum tipo, por exemplo, de acidente natural, e nós sabemos que os efeitos são bem catastróficos. Justamente por esse perigo de vazamento, de algum acidente, esse tipo de usina precisa ser construída longe da cidade. Então temos um problema aí de perda na linha de transmissão. Não é pouco. No Brasil, geralmente, cerca de 20% da energia elétrica é perdida nas linhas de transmissão. Bem, as 3 usinas que falamos até agora usam vapor de água em movimento para girar uma hélice acoplada a um gerador. A eólica, nossa próxima usina, ela também funciona com uma hélice acoplada a um gerador, só que em vez de vapor d'água, quem gira é o próprio vento em movimento. Daí a sua primeira vantagem. A sua matriz energética é limpa, não gera poluição, nem sequer vapor de água e muito menos combustão. Então a sua fonte não precisa comprar também. Só que a grande desvantagem dela é que ela gera pouca energia elétrica, a sua eficiência é pequena, principalmente comparada às 3 que já citamos. Outra desvantagem dela é que o seu processo de construção é lento e muito caro. As suas pás são muito grandes, então é muito difícil de produzir e de transportar. Outra desvantagem pouco comentada da eólica é que ela nunca é usada em uma só, mas sim em um parque eólico com muitas turbinas. Então existe aí a poluição visual e poluição sonora, além de atrapalhar a migração de pássaros. Vamos ver agora a hidrelétrica, a mais famosa no Brasil, porém não mais utilizada no mundo. Ela funciona muito parecido com as outras, só que aqui quem gira a turbina é a água passando em alta pressão e alta velocidade. Para isso, então, é construída uma barragem para armazenar bastante água para ter essa pressão e vazão alta. Daí a sua grande desvantagem. Essa represa acumula muita água, acaba matando quase toda a vida que existia ali e deslocando até possíveis famílias ou até sociedades que viviam nessa região que vai ser alagada. Outra desvantagem da hidrelétrica é que ela é uma construção super cara e demorada de ser construída. Só que, por outro lado, o seu combustível é gratuito. É muito comum se falar, principalmente no Brasil, que a hidrelétrica é uma maravilha, que não polui. Não é verdade. Apesar dela não soltar dióxido de carbono, na verdade ela desmata muita coisa. E por que ela não é utilizada muito no mundo? Ora, quais países do mundo têm um potencial hídrico igual ao do Brasil? É o Brasil, Canadá, Estados Unidos, China, basicamente esse. Os outros países do mundo não têm esse potencial, por isso eles acabam utilizando o recurso da termoelétrica, que tem a sua matriz diversificada. Além disso, a hidrelétrica precisa ser construída longe do centro consumidor, justamente por causa da sua barragem que armazena uma quantidade muito grande de água.
Então tem o mesmo problema da termonuclear, a grande perda de energia na sua linha de transmissão. A usina de ondas ou de marés é bem diferente do que vimos até agora. Ela aproveita o movimento da onda ou da maré para movimentar uma boia. Essa boia é acoplada a um sistema que transforma esse movimento em movimento circular e acoplado novamente a um gerador. Olha, como vocês viram, todas as usinas usam um gerador. A grande vantagem dela é que ela praticamente não polui, não interfere muito na vida marinha, exceto se ela for usada como hélice submersa, que vai interferir no fluxo de peixes. Só que ela gera também pouca energia, ela tem baixa eficiência. Então ela polui bem pouco, mas também tem baixa eficiência energética. Essa usina também, obviamente, depende da natureza para ser instalado em locais onde é possível. E no Brasil ela é usada no Ceará e também na Holanda usa-se bastante esse tipo de usina. A última usina, usina solar. Ela tem um processo de funcionamento totalmente diferente das que falamos até agora. Ela usa placas chamadas fotovoltaicas que captam energia solar e a convertem diretamente em energia elétrica, através de processos elétricos. Ela não usa, portanto, um gerador, não sendo então necessário energia mecânica, movimento, para converter em energia elétrica. A grande vantagem da energia solar é que ela é gratuita e praticamente não há poluição. Porém, ela não funciona, obviamente, à noite, sendo necessário, se você quiser usar somente esse tipo de energia na sua casa, por exemplo, você precisaria comprar um banco de baterias para usar a sua energia à noite. Ou então você pode fazer um acordo com a sua concessionária instalando conversores para usar de manhã a sua energia e de noite você vai usar a energia da concessionária. Outra grande vantagem da usina solar é que ela pode ser usada em grande escala, em usina, mas ela também pode ser usada em pequeno porte, como no celular, num carro ou numa casa. Assim como a eólica, ela não é usada uma placa só, quando é usina pública, sim um parque, né? Então ela precisa de manutenção. Se ela for instalada em deserto, como é o caso dessa maquete, por ter alta incidência solar, a poeira ou a areia desse deserto, ela suja constantemente essas placas, então precisa usar muita água para poder fazer a lavagem periódica dessas placas. É importante lembrar que fatores climáticos é um certo problema para vários tipos de usinas. A solar, por exemplo, depende de sol, apesar de que também é influenciado por políticas de Estado. Por exemplo, a Alemanha, que tem muito menos incidência solar que o Brasil, usa mais energia solar do que nós. A hidrelétrica, por exemplo, depende de chuva, fator climático. Se não chover, não tem hidrelétrica, então reduz. A eólica também precisa de vento e outras que também precisam de fatores climáticos para o seu funcionamento. Todas as usinas que nós citamos aqui, ela transforma algum tipo de energia em energia elétrica, o que pode levar a pensar, o que aliás já tem um senso comum, que energia é só elétrica, associa-se sempre energia à energia elétrica. Só que existem diversos tipos de energia. A elétrica ela acaba sendo a mais versátil, mais fácil de transformar em algum tipo e retransformar em outro tipo. Por exemplo, na sua casa é muito fácil você pegar energia elétrica e transformar em energia mecânica. Imagine se você tivesse na sua casa, por exemplo, um liquidificador que funcionasse a combustão. Não seria nada prático. A energia elétrica ela não é a mais usada no mundo. Aliás, mundialmente, cerca de 75% da fonte energética ainda hoje é de petróleo, seus derivados, e carvão natural e gás natural. Agora, por que então que a maior parte não é elétrica, já que nós estamos acostumados a tudo é elétrica, tudo funciona na tomada, tudo liga na tomada e funciona com energia elétrica? Acontece que quem consome energia no mundo? Os principais consumidores é a indústria e transporte. Os dois juntos representam cerca de 66% do consumo de energia total. E eles usam basicamente petróleo e seus derivados. É por isso que não é majoritariamente energia elétrica usada no mundo, apesar de ser a mais popular, porque é a que mais usamos nas nossas casas. Nós construímos essa maquete representando diversos aspectos geofísicos, não só para colocar diversas fontes possíveis, mas também para representar como se isso fosse um pequeno mundo. Ou seja, essa cidade é a única cidade desse pequeno mundo. As pessoas que vivem nessa cidade, elas têm que dar conta das suas necessidades energéticas, de transporte, de indústrias, de cidade,
sem destruir tudo que existe e também diversificando a sua matriz energética. Por exemplo, se eles resolvessem esse mundo usar só termoelétrica e usando só madeira, em um tempo, sei lá, vamos chutar 100, 200 anos, toda a floresta ia acabar. Se eles decidissem usar só hidrelétrica, eles iam ter que alagar uma área tão grande que seria inviável. Se eles decidissem usar, por exemplo, só de marés, porque polui pouco, tem poucos impactos, não iria dar conta, eles iam ter que dar a volta no mundo inteiro, em todo o mar, toda a praia disponível com esse tipo de usina, também não ia ser suficiente. Então, essas pessoas têm que gerenciar a sua matriz energética, diversificando de acordo com os seus aspectos geofísicos disponíveis. Outra coisa tão importante quanto a diversificação da matriz energética é a questão do consumo consciente de energia. Você pode estar se perguntando, a residência usa muito pouco, é menos de 10%, quem usa mais é a indústria e transporte, então eu não posso fazer muito em questão de economizar energia. Pode sim. Ora, a indústria e o transporte não são entes malvados que querem destruir o mundo, eles só produzem porque nós compramos. Então, se você comprar menos coisas, ou comprar coisas com melhor qualidade, consertar as coisas em vez de ficar jogando fora, você vai estar exigindo menos de indústria e transporte e automaticamente eles vão estar fabricando menos e usando menos energia, causando menor impacto ambiental no mundo. Por fim, é importante também nos atentarmos para a necessidade de pesquisa em novas tecnologias, para que possamos desenvolver novos tipos de transformação de energia que dão pouco impacto ambiental, porém geram bastante energia, ou seja, que sejam eficientes. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a ver algumas usinas, as suas fontes energéticas, vantagens e desvantagens, e ter ficado na nossa mente que é muito importante diversificar a matriz energética e termos um consumo consciente sobre a energia geral que nós usamos. Obrigado.